154. Vive nas promessas do Salvador, cantarei louvores a meu Criador. Vivo pelo século do seu amor, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Promessas de Jesus, vive nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me conversar, pelo verbo eterno eu vim trabalhar. Vive nas promessas de Jesus. Promessa de Jesus, meu mestre, sim, vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas, sempre veja assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim. Nas promessas de Jesus, vive nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, vive nas promessas de Jesus. Vamos louvar o número agora 9, né? Número 9.
Santo, Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, Santo, justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar o hino 46. E nesse hino nós sempre pedimos aos irmãos que seja da vontade de cada um ofertar. Isso aí é voluntário e fica na vontade de cada um. Ninguém que obriga ninguém a ofertar. Amém? E ajude que eu sou. Eu perdido pecador, longe do teu Jesus, já me achava sempre tu, a perecer seguro. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, me salvar, me conseguir da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Obrigado aos irmãos, Deus continue a cuidar desse banco, vamos dar continuidade. Vamos agradecer a Deus pela sua primeira parte, pelos visitantes, pelos ofertas. Peço ao irmão um pouquinho de dar a Deus. Tantas vezes mais gracias, agradecemos, Senhor, por chegarmos até aqui em tua casa. Amado, recebe de obrigado, Senhor, por tudo que tu oferta, Senhor, que tu oferta tua casa. Senhor, venha falar para os corações do amado, Amém. Deixa eu ver uma palavra para o show, vai dar uma cuidado do mundo, vai agora vir boas-vindas aos visitantes, e dar vazio e a palavra. Boa noite, irmãos, irmãs, né? Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez reunidos para adorar o nome do Senhor. Já entoamos nossos cânticos ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Agora nós vamos para a parte
da mensagem que nosso Deus tem para nós nessa noite. Mas antes, eu quero apresentar a nossa visitante, que está aqui nos visitando, a Ana Carolina. Por favor, pode ficar em pé. É a nossa irmã em Cristo, ela é lá da Igreja Batista, e está nos visitando hoje. Que Deus abençoe a sua presença aqui. Os demais já são todos de casa, não é isso? Pode sentar, irmã. Deus abençoe. Então, somos alegres por estarmos aqui, irmãos. E lembrando, nosso culto de oração, na quarta-feira, 7h30 da noite. Então, nós, por enquanto, estamos apenas realizando o culto na quarta-feira, 7h30 da noite, e aos domingos, às 17h30. Então, vamos agora para a mensagem da palavra do nosso Deus. Quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. A gente vai ler do versículo 22 ao 29. João 10, 22 ao 29. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 22 ao 29. Assim diz a palavra do nosso Deus. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos nesse instante a direção do Espírito Santo, para que todos que estão ouvindo essa mensagem e assistindo essa mensagem possam então, Senhor Deus, compreendê-la e aplicá-la em suas vidas. Usa o teu servo para transmitir a tua palavra e que ela produza o grande efeito para o qual o Senhor tem preparado nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. O tema da mensagem dessa noite é: quem são as verdadeiras ovelhas de Jesus? Quem são as verdadeiras ovelhas de Jesus? Muita gente, irmãos e irmãs, se intitulam ovelha do Senhor Jesus Cristo. Entre essas ovelhas existem vários segmentos religiosos de várias denominações que todos afirmam serem ovelhas de Jesus. Alguns destacados ou conhecidos no meio dos cristãos, como por exemplo, a linha calvinista, a linha arminiana. Alguns são, até afirmam que eu sou calvinista, outros dizem que eu sou arminiano. Outros são da linha progressista, da neopentecostal, da pentecostal, da tradicional, da fundamentalista e assim por diante. São várias denominações e todas elas compõem pessoas que se dizem cristãs e que afirmam serem a ovelha de Jesus. Há exemplo em alguns desses segmentos religiosos, por exemplo aqui, os que seguem a doutrina calvinista, eles creem que a graça, que é a salvação, ela se dá através de uma eleição, e essa eleição ela é irresistível, ou seja, a graça é irresistível. Quando você então é chamado para a graça, você não tem como resistir, Você foi eleito, foi escolhido por Deus, então você tem que aceitar essa graça, você não tem opção, é irresistível. Então a linha calvinista ela sustenta então essa teologia.
A linha arminiana, né, os arminianos, eles creem que a graça é para todas as pessoas, porque os calvinistas dizem que a graça é só para aqueles que foram eleitos. Não é para todos, mas só aqueles que Deus elegeu, que Deus escolheu. Já os arminianos, eles dizem que a graça é para todos, porém ela é resistível, ou seja, no momento em que Deus chama você para receber a graça, você pode então resistir, você pode então recusar a graça de Deus, e uma vez você até aceitando a graça, você recebendo a graça, segundo a linha arminiana, você pode cair dela, ou seja, você pode se perder, você pode perder a salvação. Então os arminianos, eles também acreditam nesse pensamento, que se pode perder a salvação. E ainda existem outros grupos, né, como nós falamos aqui, que se dizem ovelha do Senhor Jesus Cristo e que têm seus vários pensamentos, né, suas várias linhas denominacionais, né, as suas liturgias, seus tipos de culto, mas que todos afirmam serem ovelhas de Cristo. Então, só que olhando, né, ou estudando algumas dessas denominações e até assistindo algumas, nós podemos perceber através da Bíblia, comparando então com a palavra de Deus, que 99,9% de algumas liturgias, né, ou algumas práticas de algumas igrejas, elas são puramente humanas e não cristãs, e não de Cristo, elas são puramente humanas. Então, dessas ovelhas, são as que falam de Jesus, essas ovelhas que se dizem de Jesus, elas falam de Jesus, mas também adoram outros personagens, né, outras pessoas, outros deuses, outras coisas, né? Por exemplo, muitas pessoas que se dizem ovelha de Jesus, adoram Maria, adoram os santos, as santas, adoram entidades, praticam a idolatria, acreditam em superstições, acreditam em tanta coisa nesse mundo, né? Acreditam em tudo, até nos astros, né? Tem pessoas que se dizem ovelha de Jesus, mas acreditam nos horóscopos, e até numa cartomante, numa feiticeira, em muitas coisas. Então são essas pessoas, ou várias dessas pessoas, que se dizem também ovelha de Jesus. Mas no texto que nós lemos, irmãos e irmãs, aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus, ele nos mostra as características das verdadeiras ovelhas dele. Então, através desse texto aqui, nós podemos então tirar uma conclusão e as nossas dúvidas, e ter então as convicções de quem são realmente as verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então, se você que está aqui nessa noite diz que é a ovelha do Senhor Jesus Cristo, então, olhando para essas características aqui que Jesus afirma, então você pode entender se é realmente ou não a ovelha de Jesus. Então vamos ver aqui quem são as verdadeiras ovelhas de Jesus, ou quais são essas características dessas ovelhas, para que a gente possa identificá-las nas igrejas por onde a gente anda, na sua igreja em qual você se congrega, porque tem muita gente que se congrega em alguma igreja que acredita ser a igreja de Cristo, mas as características das ovelhas não são de acordo com os que está aqui fundamentado na palavra de Deus. Então vamos ver aqui quem são as ovelhas de Jesus. Primeira característica são as que creem que Jesus é o Cristo e ouvem a sua voz. Então a primeira característica da ovelha de Jesus é aquela que crê que Jesus é o Cristo, olha só, que ele é o Cristo e que ouvem a sua voz. Então a palavra Cristo, ela é encontrada no grego. Então a palavra Cristo, que Christos, que significa ungido, ungido, que é também uma tradução do hebraico, que no hebraico ele tem a tradução de Massia, que para o português foi transliterado como Messias. Então a palavra Cristo e Messias, Cristo no grego e Messias no hebraico é a mesma coisa, é o ungido do Senhor, é o enviado do Senhor, é o santo de Deus, é o filho de Deus, é o salvador do mundo. Então a verdadeira ovelha de Cristo, ela crê que ele realmente é ungido, aquele que nós esperávamos, aquele que os profetas profetizaram que ele iria vir, e ele já veio,
ele já morreu, ele foi pregado na cruz, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu ao céu, está ao lado do Pai, e ele vai voltar para vir buscar as suas ovelhas, as verdadeiras ovelhas de seu aprisco. Porque ainda tem grupos religiosos que estão esperando o Messias. Por exemplo, os judeus, os praticantes do judaísmo ainda estão esperando o Messias. Então Jesus, esse Jesus que está falando aqui no Evangelho de João, para os judaizantes, ou aqueles que seguem o judaísmo, eles não creem nesse Jesus, eles não acreditam que Jesus aqui, que João fala, que Mateus fala, que Lucas fala, que Marcos fala, que os apóstolos falam, que o Espírito Santo fala. Para os judeus ele não é o Messias, eles ainda estão esperando o Messias, eles ainda esperam que o Messias, o verdadeiro Messias para ele, ainda vai vir, vai sentar no trono de Davi, restabelecer o reino de Davi. Mas para aqueles que são realmente ovelhas de Cristo, eles creem que Jesus já veio em carne, ele andou no nosso meio, ele foi crucificado por amor de nós, para nos resgatar, nos remir, ele foi sepultado, ressuscitou e subiu ao céu. Porque ainda tem algumas religiões, vamos dar exemplo aqui, o catolicismo. O Messias do catolicismo não dá para entender, ou não dá para comparar, que é o mesmo Messias que João fala aqui. Por quê, irmãos? Porque o nosso Messias, ele já subiu ao céu, ele não está mais pregado em uma cruz. Porém, o catolicismo ainda carrega esse Messias deles em uma cruz, como se ele ainda estivesse lá naquela cruz. E anos e após anos eles ainda crucificam Jesus. Então esse não é o Messias que a Bíblia fala aqui. Por isso que as verdadeiras ovelhas de Cristo creem que o nosso Messias, o ungido do Senhor, ele já veio, já morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está assentado à direita do Pai, e ele está para voltar pela segunda vez e vir buscar as suas ovelhas. Então esse é o verdadeiro Messias. Muitos dizem que são ovelhas de Cristo, mas não querem que ele é o ungido do Senhor. Aqui mesmo a gente pode ver que os judeus, eles estavam questionando a Jesus. Eles estavam perguntando: olha, você está, eu estou aqui parafraseando, irmãos, me entenda, mas os judeus estavam questionando Jesus: olha, se você realmente é o Messias, nos diga, fale. Então olha o que Jesus diz aqui no versículo 24 ao 26, ele diz: olha só, rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Olha, os judeus ainda tinham dúvida: olha, você está nos deixando duvidosos. Se você é realmente o Messias, fale abertamente, diga que você é o Messias. Versículo 25, respondeu Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então veja que quem é ovelha de Cristo crê nas obras de Cristo, crê no que o Evangelho fala de Cristo, crê no Jesus da Bíblia. Mas ainda tem gente que diz que é ovelha dele, mas não crê nas obras dele, não crê que ele é o Salvador, não crê que ele é o Senhor, não crê que ele é o Messias, que ele é o ungido de Deus. Por isso essas pessoas não são ovelhas de Jesus. As verdadeiras ovelhas de Jesus creem que ele é o Messias, é o ungido de Deus, e ouvem a sua voz, ou seja, obedecem à voz do Senhor. Olha mais uma vez, o versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então veja que ser ovelha de Cristo é ouvir a voz de Jesus. E o que é ouvir a voz de Jesus? Não é somente, eu vou pegar aí uma pregação pelo rádio, ouvir uma pregação pelo rádio, assistir uma pregação pelas redes sociais,
Isso não é só isso, o ouvir ou assistir, mas o ouvir aqui tem o sentido de obediência, de obedecer à voz do Senhor. Então, essa é a atitude da verdadeira ovelha de Cristo. É aquela que ouve, que obedece o que Jesus disse que é para fazer, elas fazem. Irmãos, nós já falamos isso em outras ocasiões, como Jesus nos compara com ovelhas, né? Porque nós crentes, né, nós somos comparados à ovelha, porque nós temos realmente muitas coisas bem parecidas com as ovelhas. E é interessante isso, né? Eu já fui pastor de ovelhas, animais, né? Eu já tenho falado isso aqui aos irmãos, mas só relembrando como é interessante. As ovelhas, ela conhece o seu dono, ela conhece a voz. Tem até um vídeo aí nas redes sociais, se você for procurar, você vai encontrar as ovelhas bem distantes, e um pastor estava ao lado, e o pastor desafia algumas pessoas a chamarem as ovelhas, e as pessoas, vai uma mulher, chama a ovelha, fica chamando, vem outra pessoa, fica chamando, e as ovelhas não estão nem aí. Mas quando o pastor chama, ela vem correndo ao ouvir, então, ao chamado do pastor. Ou seja, a ovelha de Cristo, a verdadeira ovelha de Cristo, ela reconhece a palavra de Deus. Quando você está em algum lugar, até em uma outra igreja, ou ouvindo uma pregação de alguém, se você é ovelha de Cristo, você vai perceber se aquela pregação, se aquela palavra é do seu Senhor, é do seu pastor Jesus Cristo ou não. Dá para identificar quando muitas pregações são pregações humanas, meramente humanas, mas não do seu pastor Jesus Cristo, o pastor maior, o supremo pastor de suas ovelhas. Então nós conhecemos a palavra do nosso Deus. Nós que somos ovelhas, nós conhecemos, ouvimos a palavra do Senhor e só obedecemos a ela. Não interessa se alguém vem querer mandar eu fazer alguma coisa que não está dentro da palavra do nosso Deus. Mas as verdadeiras ovelhas, elas só dão ouvido a que o seu pastor manda, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a característica das ovelhas do Senhor Jesus. No capítulo 8 de João, no versículo 47, a Bíblia diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então está aí, irmãos, uma das características é de ouvir a palavra de Deus. Quem é ovelha, ama a palavra do seu pastor, do Senhor Jesus Cristo. Ouvir a palavra de Deus é aceitar de todo o coração o que está escrito na palavra. Talvez você que está aqui já tenha até escutado a palavra de Deus, te chamando, te convidando para muitas vezes entregar a sua vida a Jesus, e você tem rejeitado. Ou você tem duvidado em muitas situações da palavra do seu Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você é verdadeiramente uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, você escuta a sua voz, você dá ouvido à sua palavra. Então esta é a primeira característica de quem é a ovelha do Senhor Jesus Cristo. A segunda característica das verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus Cristo são as que são conhecidas de Jesus e segue a Jesus. Ou seja, a primeira característica que nós vimos aqui, elas creem que Jesus é o Cristo e obedece a sua voz. A segunda característica é que Jesus conhece elas. Jesus conhece as suas ovelhas e elas seguem a Jesus. Então veja aí no versículo 27, voltando ao Evangelho de João, no capítulo 10, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Então veja, irmãos e irmãs, aquela pergunta: Jesus conhece você? Amém, se Ele conhece você. Porque tem muita gente que se diz ovelha de Jesus, diz: não, eu sou de Jesus. E hoje, com as redes sociais, a gente vê muitas publicações, tem aí o Instagram, o Twitter, tem o Facebook, tem outras redes aí, que as pessoas fazem as suas publicações, e eu vejo uma mistura muito grande. Eu vejo que nós temos amigos, né? As redes sociais é permitido você ter seus amigos,
Por exemplo, eu recebo muita solicitação de aceitação de amizade. Pessoas que eu nem conheço pedem para que eu aceite a amizade, porque tem alguns amigos em comum, né? Geralmente a gente recebe de quem nós temos amigos em comum. E eu aceito. Por que eu aceito? Porque as pregações que nós estamos pregando aqui, a gente está colocando nas redes sociais. Então, quem não me conhece, que quer então ser do meu grupo de amizade, se quiser assistir, vai ouvir então, ou vai assistir as nossas pregações nas redes sociais. E que Deus abençoe e que possa atingir esses corações, certo? Mas a gente vê também as publicações desses amigos, dessas amigas, que se dizem algumas delas, ou alguns deles, ovelha de Cristo. E uma hora publica um hino de louvor ao Senhor Jesus Cristo, outra hora publica uma música do mundo, um momento com a música do mundo, outra hora publica uma situação totalmente diferente, outra hora publica até mesmo fotos que não dá muito bem a entender que são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, porque a ovelha do Senhor Jesus Cristo, ela tem um padrão, ela tem uma pele diferente, uma roupagem diferente. Então tenha cuidado, irmãos e irmãs, você que se diz ovelha do Senhor Jesus Cristo, com as suas publicações, porque nós temos visto até publicações de uma certa forma até apelativa de muitos cristãos ou de muitas ovelhas, principalmente mulheres, que fazem gestos, vai tirar uma selfie, faz gesto, eu não sei, eu acho que é para chamar a atenção de algumas coisas. Então tenha cuidado. As ovelhas de Jesus, ela tem um padrão, ele conhece as suas ovelhas, e ele é o pastor das ovelhas, e todo pastor anda com um cajado, para muitas vezes proteger a ovelha contra o lobo, mas também para dar umas palmadinhas nas ovelhas. Eu, quando era pastor de ovelha, eu andava com o meu cajadinho, uma vara de jucá, naquela época a gente usava muito jucá, então uma vara de jucá, e eu ficava ali o tempo todo pastoreando, e quando eu via uma ovelha querendo então passar para o outro cercado, eu ia lá, corria aí, metia o cajado, ela voltava, né? E quando ela era insistente, a gente chamava até de ladra, essa ovelha é muito ladra, então a gente fazia o quê? Colocava a canga, né? A famosa canga, né? Uns pau aí cruzando no pescoço dela, e ela, coitada, vai com aquela canga ali todo o tempo para não passar para a cerca. E quando ela ia tentar passar por debaixo da cerca, a canga não deixava, os ganchos que a gente colocava no pescoço dela não deixava ela passar. Então, eu conhecia cada um deles, eu sabia qual era a rebelde, eu sabia qual era a que gostava de comer fora do pasto. Tem tanto pasto bom que a gente colocava, mas ela parece que gostava do outro pasto, dava trabalho, aqui dava trabalho. Então Jesus conhece. Então cuidado para que você, ou você que diz que é ovelha do Senhor Jesus Cristo, não está dentro do padrão do Senhor Jesus Cristo, porque Ele conhece se realmente você é a ovelha dele, porque nós estamos aqui falando da onisciência de Jesus. Você pode dizer, eu sou de Jesus, eu sou ovelha de Jesus. Aí você pratica uma coisa uma hora, pratica outra coisa outra hora, publica uma coisa que parece ser uma ovelha, outra hora você publica outra coisa que nem parece ser ovelha, aí você diga para as pessoas que estão te acompanhando, vai gerar dúvida. Essa pessoa é crente ou não é crente? É ovelha ou não é ovelha? Agora Jesus, Ele nos conhece, Ele sabe se nós somos sua ovelha ou não. Faltando algumas páginas aqui para o Evangelho de Mateus, eu acredito que todo crente conhece muito bem esse texto de Mateus, capítulo 7, e é um alerta para muitos que se dizem ovelha do Senhor. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20 até o 23, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, isso é Jesus dizendo, ou falando com relação às suas ovelhas. Versículo 21 diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome,
e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Se você for ler o restante do capítulo, você vai ver que ele fala de ovelha. Ele fala aqui de quem são realmente as suas ovelhas. Então veja que ele está dizendo aqui que eu nunca vos conheci. Então tem muitas pessoas que se dizem ovelha de Cristo, mas que as suas atitudes são totalmente contrárias, sem uma veracidade, porque Jesus não conhece. Então olha, cuidado, irmãos, que não é porque muitas pessoas aí que estão aí gritando o nome de Jesus, falando o nome de Jesus, dando glória, dando aquelas coisas, profetizando, porque ele está dizendo aqui: mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Porque tem muitos profetas por aí, profetizas, né, que se dizem ovelhas do Senhor Jesus Cristo, e Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, eu nunca vos conheci. Irmãos, é triste até a gente falar isso, mas eu já tenho 29 anos de crente, e eu digo a vocês uma coisa, irmãos, Deus nunca falou comigo para que eu pudesse escutá-lo. Deus nunca falou comigo em sonho. E eu acredito que talvez vocês aqui, que alguns sejam até mais velhos do que eu em fé ou na fé, acho que também você não tem visto isso. Agora, Deus tem falado comigo através da sua palavra. Isso Ele tem falado comigo. Desde antes da minha conversão, Ele começou a falar comigo através da sua palavra, que foi através da sua palavra, quando eu recebi o Novo Testamento dos Gideões de presente, que eu comecei a ler, e ele começou a falar comigo através daquela sua palavra, e quando eu terminei de ler, eu entreguei a minha vida a Ele. Mas o que a gente vê hoje em muitas igrejas que se dizem ovelhas do Senhor Jesus Cristo, é que Jesus falou comigo. Porque Jesus falou comigo e disse que eu fosse fazer isso, que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo. Irmão, sinceramente, são essas pessoas. Deve estar enganada. E eu vejo aqui nesse texto de Mateus capítulo 7 que Jesus vai dizer: olha, eu nunca vos conheci. Então cuidado, não se enganem, irmãos, não se enganem, irmãs, ou não se deixem enganar. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele fala hoje através do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que ele fala através do Filho, que é a sua palavra, que é o Evangelho, são as boas novas. Os profetas foram até João. A Bíblia mesmo diz que os profetas foram até João. E nós que pregamos a palavra do nosso Deus, nós não quer dizer que nós somos levantados como profeta. Agora, o João Pereira é meu profeta, eu sou um pastor, ele me levantou como pastor, e nós que pregamos, ele nos levanta como evangelista, porque a igreja, na igreja do Senhor, ele coloca então aquelas pessoas para pregar a palavra. Primeiro a Bíblia diz que ele colocou apóstolos, depois evangelistas, pastores, doutores. Então veja, mas não tem, hoje não tem mais apóstolos, mas algumas igrejas têm. Será que são realmente aqui ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Porque os apóstolos, a Bíblia mostra que os verdadeiros apóstolos foram aqueles que Jesus falou com ele. Então são pessoas que acham que ainda Jesus está falando com ele assim, cara a cara, como foi Moisés, como foi Abraão, como foi Jacó, como foi Paulo no caminho de Damasco, quando Jesus então se apresentou a Paulo e perguntou por que Paulo lhe perseguia. E muitos outros testemunhos de apóstolos daquela época. Mas hoje, irmãos, cuidado, as verdadeiras ovelhas de Jesus, elas são conhecidas por Jesus. Então, desde quando Jesus lhe conhece, desde quando você tem intimidade com Jesus, porque quem conhece Jesus anda com Jesus. A verdadeira ovelha de Jesus, além de ser conhecida por Jesus, anda com Jesus.
eu ando com Jesus. Irmão, nós temos preferência, não é isso? Se certas pessoas da sociedade se apresentassem para você, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, não estou aqui, que Deus tenha misericórdia desse grupo de pessoas, infelizmente elas vivem nessa situação, mas uma prostituta, daquela bem escandalosa, que anda praticamente seminua nas ruas, se chegasse para uma de vocês, irmãs, e dissesse, olha, eu gostaria de andar com você, quer ser minha amiga? Você ia, agora eu quero ser sua amiga desse jeito, com os meus palavrões, com minhas atitudes, do jeito que eu ando, que eu me comporto, eu vou continuar, não vou mudar nada. Você vai querer andar? Você não vai querer andar. A sua família vai dizer, olha, isso não é uma boa influência para você. Ou seja, nós temos preferência de quem vai andar conosco. Aí você acha que Jesus é diferente. A questão não é que Jesus tem preferência, a questão é que Jesus é santo, é o ungido do Senhor. Então, para se andar com ele, ele diz que ser santo como eu sou santo, ou seja, separado do profano, que santo é diferente do profano. Então, aquilo que é profano, aquilo que é blasfêmia, aquilo que não condiz com a santidade do ungido de Deus, não pode ser aceito por Deus. Lá em Abacuque, ele diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Em Amós 3:3 diz, porventura andarão dois juntos se um não estiver de acordo? Ou seja, só pode se andar duas pessoas juntas se eles estiverem de acordo. Se um só não estiver de acordo, então não andará mais junto. Então a verdadeira ovelha de Jesus tem que, primeiro, ser conhecida por Jesus e andar com Jesus. E o andar com Jesus exige mudança na vida, exige um padrão. Para se andar com Jesus, tem que ser na condição dele. As pessoas dizem, não, mas Jesus diz, vem do jeito que você quiser. Aí sim, tudo bem. Você, para começar a amizade com Jesus, a intimidade com Jesus, você pode vir do jeito que você está. Um viciado, uma prostituta, como nós temos exemplo daquela mulher que foi pega em adultério, que ia ser apedrejada, e as pessoas então colocaram ela lá diante de todo mundo, e Jesus estava lá também, e eles então quiseram apedrejá-la, e disseram, pela lei de Moisés, ela foi pega no ato do adultério, e deve ser apedrejada. E o senhor o que é que diz? E nós conhecemos muito bem a história, que ele diz que quem nunca cometeu o pecado, que teria a primeira pedra, e todos começaram a ir embora. E o que foi que aconteceu depois? Jesus era o único que podia ter metido a pedra nela, mas ele é misericordioso, e ele chegou para a mulher e disse, cadê os teus acusadores? Todos foram embora. Mas ele disse, olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, acabe com essa vida que você tem. E o que foi que aconteceu? Ela começou a seguir a Jesus. Ela se tornou uma seguidora de Jesus. Por quê? Porque começou essa intimidade. Ela ouviu a palavra do Senhor Jesus Cristo, e ela começou a obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, e quando ele disse, vai, não peque mais, e ela começou a andar com Jesus. E ela se tornou conhecida de Jesus, e andando com Jesus. Então, a maioria das pessoas quer ser amigo de muita gente, mas não quer ser amigo de Jesus, não quer conhecer Jesus, nem ser conhecido dele. Veja aqui no versículo, voltando para o Evangelho de João, o versículo 3 e 4, olha o que diz aqui o versículo 3 e 4, diz assim, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Ou seja, o verdadeiro pastor, quando ele entra, ou quando ele se aproxima das ovelhas, as ovelhas conhecem ele. Irmãos, é interessante, isso a gente conhece muito bem até no mundo animal, tanto uma ovelha como qualquer outro tipo de animal, se ele for domesticado, ou se ele tem um dono, ela conhece o dono.
As ovelhas que eu pastoreava, ela me conhecia. Eu brincava, às vezes, até com meu irmão mais novo, para ele ver como era interessante. Então eu andava e as ovelhas andavam atrás de mim. Eu ficava fazendo um ciclo e ela fazia o ciclo atrás de mim. Eu parava, elas paravam. Eu andava, ela andava. Era assim, elas conheciam. Meu pai, eu até falei isso, não foi só para relembrar, meu pai tinha um boi que só conhecia meu pai. Meu pai chegava para o boi e dizia, se arruma, ele botava um pé na carroça, te arruma, ele botava outro pé, te arruma, ele botava outro pé, e te arruma, ele botava lá as 4 patas, né? Aí meu pai levantava a canga da carroça e dizia, te arruma, ele andava para frente, e meu pai colocava a canga. Eu fui fazer isso, não adiantou, ele tentou me chifrar. Eu gritava lá, te arruma, ele tentou foi me chifrar. Ele não conhecia aquela voz. Ou seja, esse não é meu dono, esse não é meu Senhor. Então, irmãos, a ovelha do Senhor Jesus Cristo, ele conhece a voz dele, conhece Jesus, segue a Jesus, só a Jesus, não segue a outra voz. Veja aqui no versículo 4 do capítulo 10, diz assim, e quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. E o versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Essa é a verdadeira característica da ovelha de Cristo, só segue a voz do Senhor Jesus Cristo, não conhece a voz de estranho. Se você conhece a Jesus, você conhece a sua voz. No versículo 14 ele diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, uma das características da ovelha do Senhor Jesus Cristo são essas. Se você conhece Jesus, ele é seu pastor e você é ovelha dele, não deve seguir a estranho. Então não siga a outra religião, não participe de um culto estranho. Se você é ovelha de Jesus, você só tem que dar ouvido à palavra de Deus. Mas existem crentes, infelizmente, que se dizem ovelha do Senhor Jesus Cristo. Uma hora estão num culto, outra hora estão num bar de espiritismo, outra hora estão numa missa, outra hora estão aí em outro tipo de culto ecumênico. Aí se diz, olha, escuta tudo. Aí não, isso é por respeito. Irmãos, a verdadeira ovelha do Senhor Jesus Cristo só ouve a voz do seu pastor, que é Jesus. Eu não posso dar ouvido a uma outra coisa. Imagina aí, você está num culto, ouvindo um pastor pregando a palavra de Deus, e de repente entra um espírito que vai falar de Allan Kardec, que vai falar de instâncias espirituais, e você vai, é o quê? Você vai dar ouvido a isso? Você vai acreditar nisso? A verdadeira ovelha do Senhor Jesus Cristo são conhecidas dele, e a segue, e o segue. Em terceiro e última característica aqui das verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus Cristo são as que têm a certeza da vida eterna. Essas sim, pode-se dizer que são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Tem convicção, tem certeza de vida eterna garantida. Versículo 28 e 29 do Evangelho de João, capítulo 10, diz, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Então, irmãos e irmãs, algumas linhas denominacionais, linhas de evangélica, vamos dizer, eles dizem que a salvação pode ser perdida, ou ninguém tem a salvação garantida. Diz que você tem que perseverar até o fim,
Você tem que se esforçar, porque você pode perder. Eu já vi uma vez um testemunho de uma pessoa que disse que ela estava numa igreja, e que lá nessa igreja é assim: se você se congrega nessa igreja, se por acaso houver alguma razão de você se desviar, você passar um mês desviado, quando você voltar, você tem que ser batizado novamente. Se você passa 2 meses e se desvia novamente, quando voltar, tem que ser batizado novamente. Tem que aceitar Jesus novamente. Tem que estar aceitando Jesus constantemente, porque você já perdeu a salvação. Aí você diz: mas tem um fundo de certeza disso aí, pastor. Não tem, não. Porque a verdadeira ovelha do Senhor Jesus Cristo, ela não se desvia. Nós caímos, podemos cair, cometer pecado. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Paulo deixa isso bem claro nas suas cartas lá em Coríntios, em Romanos, que nós estamos sujeitos ao pecado. Ele diz que nós somos miseráveis do que eu sou. Paulo fala que o bem que nós queremos fazer a gente não faz, mas o mal que a gente não quer, ele se faz, devido ao pecado que habita dentro de nós. João diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Então nós podemos pecar, ou seja, podemos não no sentido de liberdade para pecar, nós podemos cair no pecado, infortuneamente, involuntariamente e até voluntariamente, sem dizer que isso é bom, isso é ruim, é mal para a gente. Então nós podemos cometer pecado, podemos cair no pecado, mas no momento que o crente verdadeiro, que ele cai no pecado, o Espírito Santo começa a constranger ele começa a se sentir compungido, aquilo começa a doer dentro dele, da alma dele, ele começa a chorar, ele se entristece por ter pecado contra Deus, e ele começa a dizer: Senhor, eu sou um miserável, uma miserável, por que foi que eu fiz isso? E ele começa a pedir misericórdia: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu pequei. Olha Davi, lá no Salmo 51, eu pequei somente contra ti, pequei. A gente vê o exemplo de um cristão, de uma ovelha verdadeira do Senhor, lá no Salmo 51, porque Davi diz: olha, eu pequei, não tira de mim o meu espírito. Ou seja, ele disse: não me afasta de ti, Senhor. O verdadeiro crente, irmãos e irmãs, a verdadeira ovelha do Senhor Jesus Cristo, ela não se desvia, se peca, se arrepende, pede perdão e se reconcilia com o seu Deus. Mas aqueles que pecam, que caem no pecado e se afundam e vai cada vez mais distante, aí lá na frente diz: eu já fui crente. Eu já encontrei pessoas, inclusive encontrei um rapaz uma vez que já foi dessa igreja, já foi do seminário, pagou algumas cadeiras no seminário comigo, e quando eu encontrei ele disse: agora eu me libertei, eu já fui crente, agora eu estou livre. Nunca você foi crente, nunca. E ser livre não é estar fora do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus diz lá em João 8:36, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Essa é a liberdade. Aí sim é liberdade. Nós temos liberdade. Mas quem não tem Jesus está preso ao pecado, acorrentado ao pecado, sob o jugo de Satanás. Mas os verdadeiros livres somos nós. Jesus nos libertou, quebrou as cadeias do pecado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, há muita gente que se diz crente e que já não anda mais com Jesus e diz: eu já fui crente, nunca fui crente. Os verdadeiros crentes têm certeza de salvação. E tem muitos que se dizem crente, mas dizem: olha, eu sou crente, mas eu não tenho certeza de salvação. Eu acho que se eu morresse agora, imagina isso, de repente está aqui, a gente recebe essa luz e diz: ó, pessoal, nem adianta correr, porque dentro de 5 minutos todo o planeta vai ser queimado a fogo. Não adianta você correr. E aí, a gente vai morrer.
Se a gente morrer agora, quem tem certeza de salvação? Não estou perguntando não, estou só fazendo uma suposição. Aí você que está aqui agora, você pode levantar a sua mão e dizer assim, eu tenho. Por quê? Essa é a verdadeira ovelha do Senhor. Mas tem crente que diz, eu não sei se eu estou salvo, eu não sei se eu vou ter a vida eterna, porque eu vivo uma vida assim, uma vida assada, uma vida... Então você não é crente, você não é a ovelha do Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira ovelha, ela tem certeza de salvação. Por isso que eu nem sou calvinista, nem sou arminiano. Tem muitos pontos de Calvino que eu concordo, tem alguns pontos de Armínio que eu concordo, mas não me julgo, ou nem me considero calvinista, nem arminiano, apesar que os movimentos batistas regular, na sua maioria são calvinistas, mas eu não entro nesse mérito. Eu sou cristão em Cristo Jesus. Porque Calvino, Armínio, Jacob Armínio foram homens que certamente se converteram, que tiveram o seu momento de conversão, escreveram algumas coisas, mas eu creio mais no que os apóstolos escreveram, os profetas escreveram, que foram usados pelo Espírito Santo, e é isso que eu creio na palavra. E aquilo que Calvino e Armínio, eles afirmam que tem base na palavra, eu acredito, mas tem muitas coisas que eu não entro nesse mérito. Eu creio, irmãos, que eu sou salvo, porque Jesus teve misericórdia de mim, e que ouvi a sua voz, que aceitei a Ele como meu Senhor e Salvador, e nunca vou perder a minha salvação, porque Ele deixa bem claro aqui no versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, ou seja, ninguém mais vai me tirar das mãos do Senhor Jesus Cristo. Ninguém me separará mais do Senhor Jesus Cristo, nem a tristeza, nem a alegria, nem profundidade, nem riqueza, nada nesse mundo mais vai me separar do amor de Cristo Jesus. Amém, irmãos? E também cada um de nós aqui possamos estar nessa convicção. As verdadeiras ovelhas do Senhor Jesus Cristo, ela aceita Jesus como um Senhor e Salvador e são salvas. No versículo 9, ainda do Evangelho de João, capítulo 10, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então, meus queridos, ninguém nos tira das mãos de Jesus. O versículo 18 diz: ninguém mais tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, a verdadeira ovelha de Jesus Cristo, ela tem a certeza da vida eterna garantida. E você é a ovelha de Jesus? Você realmente é conhecido por Jesus? Você tem dado ouvido à palavra de Jesus? Você tem seguido ao seu pastor Jesus? Você tem certeza da sua vida eterna? Amém? Que todos nós que estamos aqui nessa noite tenhamos essas convicções. Mas se tem alguém ainda que tem dúvida, então creia, entregue totalmente a sua vida a Jesus, mude as suas atitudes, mude a sua forma de vida, e comece a seguir e a ouvir e a ser conhecido de Jesus. Comece a dar ouvido à sua palavra, a seguir o seu pastor Jesus, e deixe Jesus lhe conhecer e conheça Ele, e tenha a vida eterna que só Ele pode dar. Então, meus queridos, são essas as características das verdadeiras ovelhas de Jesus. Só relembrando, as que creem que Jesus é o Cristo e ouvem a sua voz, as que são conhecidas de Jesus e o seguem, e as que têm a certeza, a convicção de vida eterna. Então, que Deus abençoe a todos nós aqui nessa noite, que possamos todos estar dentro dessas características da ovelha do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra.
E todos que estão aqui, Senhor Deus, realmente têm essa convicção de crer que o Senhor é o ungido de Deus, é o Messias, que todos ouvem a sua voz, que todos, Senhor Deus, são de fato conhecidos do Senhor, conhecidas do Senhor, que lhe seguem. Que todos nós aqui, Senhor Deus, tenhamos a certeza, a convicção da vida eterna. É em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor nessa noite. Amém.